Agora, o Vitor Pereira, né, que tá sendo... Cara, é o que eu falo, a situação desse cara... Tudo bem, né? É o que a gente fala, ganha mais de 1,5 milhão de salário. Então ganha muito bem pra suportar isso. A rescisão deve ser uma paulada também. Deve ser exorbitante. O Flamengo é rei em gastar fortuna com rescisão. Foi assim com o Rogério Ceni, foi assim com o Domenech. O Flamengo é rei em gastar fortuna com rescisão. Foi assim com o Paulo Souza. Foi assim com o Paulo Souza. Então, por isso que seria assinar um outro atestado de incompetência se demitir o Vitor Pereira agora. Porque vai gastar mais dinheiro de novo. Agora, o Vitor Pereira, né, que está sendo tão secado aí, com razão pelos corintianos e pelo Brasil todo, quem não é Flamengo, ele falou ontem na coletiva de imprensa e ele defendeu o time. Ele falou que agora ele está vendo um grupo com um cara que está lutando, um grupo alinhado. Vamos ver aí a declaração do Vitor Pereira. É assim, naturalmente, nós não desejaríamos ter começado desta forma, né? Desejaríamos ter começado com títulos, mas ao mesmo tempo é um trabalho que está muito no início. Os 2 últimos jogos, com todo o elenco praticamente a jogar, não é? O último jogo com o Botafogo e o jogo de hoje, deram sinais claros de um grupo que está unido, que quer jogar um futebol agressivo, que quer jogar um futebol de qualidade, que tem orientações, que está alinhado, um grupo que está alinhado. Este grupo está alinhado e estão todos alinhados. Basta olhar para os 2 últimos jogos e relembrar que este é um trabalho que nem 2 meses tem, que está no início, não é como começa, é como acaba, e eu sinceramente acredito que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos, vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo, com este espírito de grupo e alinhados também com o sentimento da torcida, naturalmente compreendendo que todos nós hoje é um dia triste, estamos tristes, estamos frustrados com o resultado, portanto entende-se a frustração. Olha aí, é ele acreditando no grupo, tá? E só para passar uma informação que eu recebi agora, que o Vitor Pereira tá fechado com a diretoria e com os jogadores do Flamengo, tá? Que ele vai ter ainda mais chance, só que parece que o estadual pode ser a última chance. Aí também não é tão fechado assim. Fechado até a página 10. Que fechamento. Fechado até a página 10. É a tolerância que a gente falou. O que o Braz falou antes da volta do Mundial? Eles lembram ou não? Não, que ele contratou o técnico pra temporada. E aí a temporada pode ir até o final do estadual. Ou seja, ele teria mais um mês, então, porque o estadual vai ter mas eles não falaram que... Eles analisaram o trabalho do Dorival e acharam que não tinha mais nada para dar. É muito coerente que façam a mesma coisa com o Vitor Pereira. Olha, na nossa análise, eu estou imaginando, nossa análise, ele tem muito para dar e vai ficar até dia 31 de dezembro. Na nossa, talvez não falem isso publicamente, mas a nossa análise internamente, olha, gente, é o campeonato estadual, vai jogar contra o Nogueirópolis e o Faustópolis e tal, tem que dar uma voltinha olímpica aí para dar um gostinho, passar um açúcar nos lábios. E daí não passa. Será que é isso mesmo? Não. Pode perder o Campeonato Paulista, o Carioca, o que vier pode perder, mas vai virar uma orquestra sinfônica até o final do ano. É isso, a gente não sabe. Agora, que é um pepino, até para estadistas que integram a direção do Flamengo, para que eles resolvam. Eu acho que ele deveria ficar pelo menos até o dia 28 de abril, porque 28 de abril é o dia da sogra, e isso é uma data muito sensível para ele. Agora... Meu Deus. Que loucura. Falando sério, ele estava calmo. Eu acho que loucura. A secação dele. Eu acho que o razoável seria até o final da fase de grupos da Copa Libertadores. Acho que é justo. O Flamengo vai classificar de uma forma ou outra. Segundo semestre, né? Então vamos ver como é que ele passa por isso. Mas aí também, se for ruim, você já chega na fase final da Libertadores, tem que pegar um treinador novo. Então, para você... É delicado também. Para você tem que ser... Mas antes é muito pouco. Antes do campeonato... Acabou o Campeonato Carioca,
é a avaliação final. Campeonato Brasileiro... Eu acho que o Carioca é o ultimato. Eu acho que ele tem que continuar. Certo. Mas o Carioca é o ultimato. E tem bastante chance de perder aí pro Fluminense, pro Vasco. O Fluminense tá fazendo um time forte. Porque... Tem bastante chance. Gente, realidade brasileira. Vamos em cima da realidade brasileira. Já era pra ter caído. Na realidade brasileira, ele já teria caído. Mas o Flamengo trocou 6 vezes de treinador. Porque tem esse histórico. Porque tem esse histórico. Mas senão ele já teria caído. Agora o Carioca, se ele não vencer, a chance dele cair é 95%. Sim. Se ele perder pro Fluminense, por exemplo... 95%. Eu tô falando do Fluminense porque eu acho que o Fluminense tem mais chance. O mais forte ali do Rio. Fora junto com o Flamengo ali. Não, que tá jogando para jogar Libertadores. Só que eu quero ver como é que a diretoria vai aguentar essa bronca. O Brás, por exemplo, ele vai ser muito cobrado. E eu não tô vendo ninguém se posicionar. Então eu quero ver como eles vão aguentar. O Landim tá fechado com o Brás, né? É ele que segura, segundo o Pilhado. Só não sei até onde ele vai conseguir segurar também. A cobrança lá é muito forte. A torcida do Flamengo não é fácil, a imprensa, enfim. Vai ser complicada aí pra diretoria do Flamengo também. E a informação, né, que tem aí no site torcedores.com é um bom site, é um site que já deu aí algumas notícias. Também não sei se a gente pode cravar, mas é que a multa do Vitor Pereira gira em torno de 4 milhões de euros. Aí você já vai para 22, 23 milhões de reais. Com certeza é alto. Na atual situação. Ou seja, não é tão simples demitir o Vitor Pereira. Não é assim, e aí, vai até o estadual? Não vai. Você já vai sair de 22 milhões de reais. É quase... Não, é menos, né? É menos, mas tipo... O que você ganhou? A gente vai para um break. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Que barulhinho é esse? São 5 rendas de ontem. 5 rendas de ontem? Quanto que custou o João Gomes, ô Bruno? Foi 18 milhões de euros. De euros. Aí é bem mais. Nós falamos de 25 milhões, né? Ontem deu 5 milhões. Imagine, a multa seria, se for... em torno de 23, 24 milhões de reais. 5 Maracanãs ontem. 5 rendas de ontem. Quer dizer, não é brincadeira, é uma pancada. É isso, até nisso o Flamengo erra nas negociações. Tem que botar... Se eles sabem que a diretoria costuma errar na escolha, bota a multa rescisória menor. Mas o cara não fecha. Mas aí o cara não fecha. O cara não tá sabendo do histórico aí, o cara que não vai fechar. O cara mandou sem treinador no Mas então não fecha. Então não fecha. A sogra deve ter dito, fecha. Sabe por quê? O cara fala, eu não vou largar minha sogra aqui pra ir embora sem multa. Sabe por quê? Que é isso? Qual é a situação? A situação, claro, é muito cômoda pro treinador, mas mais uma vez o Flamengo se lascando. Sim. Mais uma vez uma negociação errada. Como diz o Bruno, uma gestão de futebol terrível. O Bruno falou isso ontem, falou isso hoje de novo. E é verdade, é porque esse time do Flamengo ele é muito mais forte que os demais em nome. Então, às vezes, mesmo não jogando tudo que pode, é campeão. Mas, realmente, a gestão faz escolhas, às vezes, bem ruins. Pra não falar muitas vezes, né, Bruno? Isso, nessa parte de escolha de treinador é um desastre, né? Se você troca tanto em tão pouco tempo, é que você tá errando. Ou até na avaliação deles, porque eles estão trocando, né? Não é a torcida, a gente, e eles são muito suscetíveis à pressão de torcida, de imprensa, de rede social, o que também não é. O cara que está numa função de diretor de futebol do Flamengo ou presidente do Flamengo, ele não pode ficar toda hora, se estão reclamando eu vou trocar. Aí não dá, aí você põe qualquer um para dirigir. Se o critério for pressão de torcida, de rede social, de imprensa, aí pode ser qualquer um. Tá bom, se reclamar eu tiro. Isso aí qualquer pessoa faz. Então é bem ruim. Assim, o Flamengo ele tem um elenco de muita qualidade e às vezes ele pode jogar pouco tempo bem, como foi ano passado. Ano passado o Flamengo jogou 2, 3 meses bem e foi suficiente para ganhar 2 competições de mata-mata. Já nos pontos corridos, aí, ok, o torcedor quer ganhar os títulos. Claro que o torcedor ficou feliz de Libertadores e Copa do Brasil, mas para fazer uma análise, um time com esse elenco, ele tinha que ser o principal candidato a título no campeonato de pontos corridos, que é de regularidade. Nos últimos 2 anos, ele foi vice em 2021, mas ficou muito ponto atrás do campeão do Atlético. E ano passado ele ficou em 5º lugar. Esse time, ele tinha que estar sempre brigando ali, campeão, vice, que ele vinha fazendo 19 campeão, 20 campeão, 21 vice. Só que vice já bem distante do campeão. E em 22, 5º colocado. Porque o time de futebol não é regular, é muito de altos e baixos. A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan com o coquinho secando ainda com musiquinha.
Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, com o Coquinho, nosso operador, né, de áudio aqui, tirando onda, botando o hino do Flamengo. Ó, a informação de acordo com o jornal O Globo, tá? Paulo Souza, a multa foi de 7 milhões e 500 mil reais. Domenech, eu lembro que foi 12 milhões de reais. Rogério Ceni, se eu não me engano, foi 5. Foi 5. Foi 5 milhões de reais. E a do Vitor Pereira, 18 milhões de reais. Então, ele viu o que aconteceu com o Domenech e viu o que aconteceu com o Paulo Souza. Sim. Ele falou, vou botar a multa lá no teto. E ó, aí, problema do Flamengo. O Arrascaeta, que foi um dos mais questionados aí nessa situação, né? O Arrascaeta que vem sendo questionado nessa temporada, é a pior temporada dele com certeza pelo Flamengo, o pior começo de temporada, né? Tá muito cedo pra falar. Ele teve a lesão no pubis, tava jogando no sacrifício, às vezes até com infiltração. E aí recuperou. Voltou pra temporada e o próprio Mauro César questiona muito a forma física do Arrascaeta no momento, porque vale lembrar que ele tem 28 anos. Não é um jogador acima dos 30, um jogador que já tá numa fase de ter aquela queda física. E o Arrascaeta, ele que perdeu o pênalti, né? O único pênalti perdido na disputa por pênaltis ontem, ele fala também, marcou o gol, para ser justo, o gol do Flamengo de empate nos acréscimos do segundo tempo. Ele falou sobre a derrota e sobre essa fase do Flamengo. Ó, o Arrascaeta, ele diz o seguinte: nós já vamos começar o terceiro mês. Eu, particularmente, como já falei, tive que parar um mês inteiro para tentar zerar minhas dores no ano passado. Mas eu já estou bem disto. Na parte física, se você for ver, eu sou um dos que está correndo mais nos jogos. Eu sei que na parte técnica não estou no meu melhor momento, mas a gente tem que respeitar que às vezes as coisas não saem como a gente quer. Às vezes, a gente não está fino com a bola. E a forma de resolver isso é trabalhando e acreditando no trabalho do nosso treinador. Então ele chama aí para confiança no trabalho do treinador, fala dessa fase técnica dele, mas se protege com a relação física. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Arrascaeta não marca tanto quanto os demais. Inclusive, eu acho que o Everton Ribeiro marca mais do que ele. Os volantes marcam, o Gabigol corre mais do que ele. Eu acho que ele e o Pedro ficam devendo um pouco nessa recomposição. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Que a gente vê tanto no Palmeiras, de todo mundo voltar, de todo mundo marcar. Eu acho que esses dois jogadores, o Arrascaeta e o Pedro, eles desequilibram um pouco essa recomposição do Flamengo. Isso é verdade. Sem a bola, ele não ajuda tanto. Já teve momentos que ele ajudou mais. Esse ano ele tá muito mal. Aí também influencia quando ele tá com a bola, que ele tem qualidade, mas se não tiver numa boa condição física, ele, mesmo com muita qualidade, ele não consegue jogar da melhor maneira. Muitas vezes ele foi colocado pelo lado esquerdo e até fecha o lado, mas a intensidade está muito baixa. E aí o Flamengo, ano passado, ele tinha dois volantes mais marcadores, o Thiago Maia e o João Gomes. Isso compensava um pouco a recomposição sem bola ali dos quatro da frente. Esse ano ele perdeu um dos seus volantes marcadores e tem o Gerson ou o Vidal por ali. O Vidal já mais velho, o Vidal até no seu auge era um cara muito forte fisicamente, agora está mais velho. O Gerson é um cara mais técnico, né? O Gerson não é um cara tão rápido, é um cara mais técnico. É lógico que é possível você jogar com o Gerson no time. O Gerson com a bola é muito mais jogador que o João Gomes, por exemplo, mas requer uma adaptação que ainda não foi feita. Então o Flamengo ele é muito frágil sem a bola. Até o Del Valle, o que eu falei, é um time lento no contra-ataque, que espaço tinha. Não é tão difícil criar chances contra o Flamengo. Até o Flamengo tomou muitos gols no ano. Então o Flamengo também tem esse problema. Na hora de defender, na hora que perde a bola, o Flamengo é muito lento para recompor. Olha aí, ó, o Bruno trazendo essa informação sobre o Arrascaeta, sobre o Pedro também. E o Gabigol, ele também falou, tá? O Gabigol tem colocado a cara, tá? Pra ser bem justo, o Gabigol às vezes ele passa meio marra nas zonas mistas. E aí, nos últimos 2 jogos, nos 2 últimos fracassos do Flamengo, o Gabigol botou a cara pra falar e a gente vai ler aí o que disse o Gabigol. Pode colocar na tela. Ele diz, dentro dos jogos que vínhamos fazendo, hoje fizemos um bom jogo, mas infelizmente perdemos nos pênaltis. Já ganhamos assim e hoje perdemos assim. Nossa torcida se voltou contra nós no fim do jogo e respondemos com o gol. O Flamengo é muito grande. Temos que nos unir cada vez mais
e contar com o apoio da torcida para vencermos o Carioca e os campeonatos que temos pela frente. Então é o Gabigol falando de bom jogo, eu discordo. É bom primeiro tempo, ponto. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, não fez um bom jogo. E, de novo, eu repito, contra um time muito inferior a ele. Ou seja, bom jogo seria jogar bem os 2 tempos e sair com a vitória, que não foi o que aconteceu, pelo contrário. Fez um gol no último minuto, ali ó, no sufoco. Então eu não consigo chamar de bom jogo. Agora o Gabigol, ele faz esse questionamento, né? Que a nossa torcida se voltou contra nós no fim do jogo e respondemos com o gol. Se voltou contra porque tá impaciente e tá vendo uma vergonha atrás da outra no começo da temporada. Porque ontem a torcida se uniu, a torcida cantou junto, a torcida durante grande parte do jogo empurrou o Flamengo e quando viu que o bicho já estava pegando, realmente gritou, né? Aquele gritinho de time sem vergonha. E aí o Flamengo achou um gol ali no último minuto, a torcida voltou a apoiar, mas deu ruim de novo, Piper. Eu acho que o Flamengo não fez um jogo desastroso ontem. Então o Flamengo fez um bom primeiro tempo, a gente já falou sobre isso aqui, caiu depois, porque fisicamente o time realmente ele tá com esse problema. Mas é um Flamengo, veja, isso não é querer arrumar desculpa ou algum prêmio de consolação, mas o Flamengo evoluiu, assim, ele melhorou em relação ao jogo lá do Equador. Lá o Flamengo jogou muito mal. Porque, vejam, o time, o Bruno falou muito sobre isso ontem, esse time do Del Valle, ele tem algumas virtudes, é um time organizado e tal, mas você não precisa ter medo em relação ao contra-ataque deles, porque é um time lento. Então você não tem que jogar com muita gente atrás, né? A defesa pode jogar mais alta, o time pode estar mais compactado, a defesa subir um pouco mais, jogar mais perto do meio campo para preencher melhor esses espaços. Porque essa questão do preenchimento de espaço vai ser o grande problema do Flamengo esse ano. Então o Flamengo está com um time com muitos jogadores que não estão acostumados a fazer bem esse trabalho de recomposição e lá no meio o Flamengo não tem mais a mesma velocidade para fazer as devidas coberturas. Então, todo mundo que vai jogar contra o Flamengo, em tese, vai ter mais espaço. E esse é um gargalo que o Flamengo vai ter que resolver. Então, quando ele joga contra um Del Valle que tem pouca velocidade, isso não fica tão evidente. Se ele jogar, por exemplo, contra o Rony e o Dudu, aí esse problema vai ficar mais sério. Se ele jogar, por exemplo, contra o São Paulo, que é um time de pouco talento, de escasso talento ofensivo, ele também vai conseguir, de certa forma, ofuscar isso aí. Mas se ele jogar contra o Internacional, por exemplo, que é mais rápido, vai sofrer de novo. Então, o Flamengo tem que trabalhar nessa reta final de Campeonato Carioca, início lá de fase de grupos de Libertadores, em que os jogos são mais fáceis, para resolver esse ajuste. E esse ajuste vai cobrar uma mexida na estrutura do time e talvez barrar alguém dos 4 da frente. Piperno, ontem o Flamengo não teve competência de colocar a bola para dentro. Ele teve muito mais volume, na minha visão, que o Del Valle. Ele teve muito mais chances para liquidar o jogo do que o Del Valle. Então, não teve competência para colocar a bola para dentro. E os jogadores todos são jogadores do Flamengo, jogadores importantes. Então, é isso que para mim ficou muito claro. Quer dizer, faltou competência. Mas ele teve mais volume de jogo, muito mais volume do que o Del Valle. Né? Eu lembro que o Fernando Diniz foi demitido no Fluminense, recuando um pouquinho no tempo, no dia que o Fluminense não ganhou, mas chutou 33 vezes. Sim. É isso ou não é? Então, foi demitido depois do jogo, mas chutou 33 vezes. Hã? Contra o CSA? Eu acho que sim. Eu não lembro exatamente, mas esse número ficou na minha cabeça. 30, tá certo, não ganhou. Mas o jogo foi o seguinte, chutou 33 vezes, quer dizer, é culpa do treinador, a bola não ter entrado. Teve 33 finalizações. Isso. Então, agora, perder é o cenário todo, né? É a taça que está sendo disputada, é início de temporada, é um novo treinador, está todo mundo entendendo. Quando ele mudou, o discurso foi que talvez o que tenha atraído mais o professor Vitor Pereira foi a oportunidade de ter, logo de cara, 4 títulos para disputar. Se ele, nesse curto período, conquistasse 4 taças, ei, Vitor Pereira, vim aqui só para te ver.
E ele acreditou nisso também, imagino. Já né? aceitaríamos umas 3, né? Hã? Já aceitaríamos É, umas claro. 3. claro. Eu não sou cruel como você, dizendo que tem medalha de prata, Tem mas 2 de prata e medalha uma de bronze bronze. nesse começo de ano. Mas aí é crueldade. Não.